Olá, meu nome é Getúlio Iron. Eu vou ler aqui um pequeno texto de Gibran Khalil, esse poeta, pintor, filósofo, místico, libanês, que foi uma pessoa mais do que genial, né? Foi alguém extremamente inspirado, eu diria que divinamente inspirado. E ele, no livro de nome O Grande Livro do Amor, tem um homem que pergunta a ele o seguinte: então disse um homem rico, fala-nos sobre o dar. Ele respondeu: pouco é o que ofereceis quando dais apenas o que possuis. É quando dás de vós que dais verdadeiramente. Primeiro ponto, dar de si mesmo. O que é que você tem dentro de si? O que é que você tem enquanto talento natural que você pode oferecer às pessoas e especialmente àqueles que estão próximos a você, seja na sua família, no seu trabalho, no templo que você participa, na comunidade, o que você tem. E aí ele continua: pois o que são as vossas posses, senão coisas que mantendes e protegeis apenas por medo de vir a precisar delas amanhã. E amanhã, o que trará o amanhã ao cão demasiado prudente, que enterra ossos na areia onde não deixa rastro, enquanto segue com os peregrinos até a cidade sagrada? O que é o medo da miséria, senão já a própria miséria? Essa é uma pergunta que traz em si um ensinamento muito importante, é uma pergunta preciosa. Ele diz: o que é o medo da miséria, senão já a própria miséria? Porque o medo da escassez é, de certa forma, já uma escassez. O medo é como uma parede no meio de uma estrada. Ele dificulta o trânsito, o fluir natural da nossa vida. Imagine você ter dinheiro, mas perder o sono porque tem medo de ser roubado. É como viver miseravelmente. Tem dinheiro, mas não dorme. Tem dinheiro, mas tem medo de perder tudo. Tem saúde, mas teme a doença o tempo inteiro. Tem vida, mas teme a morte o tempo todo. Isso é miséria. Isso é medo. Isso é escassez. Medo é um estado de escassez, de miséria, de fragilidade, de fraqueza. Eu não estou dizendo que uma pessoa que esteja passando por um estado de medo é simplesmente uma pessoa que é um covarde ou que ela deve ser menosprezada. Não. O que eu estou dizendo é que esse estado não é o teu estado natural, porque o teu estado natural
é um estado de plenitude, partindo do princípio de que você é um espírito ilimitado, um espírito não nascido, um espírito que traz em si a essência de Deus, portanto, perfeito, completo, imortal. Imortal é uma palavra não muito precisa, porque ao dizermos imortal, se evoca naturalmente a ideia da mortalidade, mas não há nem como aplicar essa ideia da mortalidade a quem nunca nasceu, a quem sempre foi, a quem sempre é, a quem sempre será. Porque onde é que está o princípio de Deus? E onde pode estar o seu fim? Essa é uma pergunta que deve ser feita a si mesmo também. Onde está o teu início? Onde é que está o teu fim? Quando eu pergunto isso, eu não me refiro ao teu personagem. Eu não estou me dirigindo àquela pessoa com uma certidão de nascimento, ou mesmo com uma certidão de óbito. Quando eu pergunto isso, eu me dirijo ao ser real, ao habitante do corpo, que um dia se despojará dessas vestimentas carnais, mas que é anterior ao corpo e que continuará quando este corpo deixar de cumprir as suas funções. Se você conhecer a tua verdadeira natureza, o teu estado real não poderá ser outro senão um estado de plenitude, autoconfiança, alegria e paz. Então, prosseguindo, ele diz assim: não será o medo da sede, quando o poço está cheio, uma sede insaciável? Existem os que dão pouco do muito que têm, e dão-no para serem reconhecidos, e o seu desejo secreto torna suas dádivas vãs. Fazem por vaidade, e esse desejo secreto faz com que toda a sua dádiva se torne vã. E existem os que têm pouco e o dão todo. Estes são crentes da vida, quer dizer, são pessoas que têm fé na vida. E nos seus tesouros, e o seu cofre nunca está vazio. Aquele que dá com alegria, a este jamais faltará. Porque existe uma lei nesse universo que sempre cuidará desse tipo de pessoa, sempre cuidará dessa pessoa. São os chamados sortudos. Veja bem que há uma ciência para essa sorte. Eles dão com alegria, eles repartem, eles são generosos, eles colocam o coração para funcionar, eles compartilham. Existem os que dão com alegria, e essa alegria é a sua recompensa. Uma pesquisa mostrou que as pessoas sentem mais prazer quando dão presentes do que quando recebem. E não há nada de errado nem dar nem receber presentes. Afinal, para que o outro tenha a alegria de dar, alguém precisa receber. E para que alguém receba, alguém também tem que ter, né, a alegria de dar, a alegria de receber. Quer dizer,
as duas coisas são necessárias. O Gibran Khalil fala algo nesse sentido também, quando ele fala do beija-flor, que tem a alegria de sugar o néctar da flor, mas que a flor também se alegra em poder dar o seu néctar ao beija-flor. Tem pessoas, e eu digo isso porque há pessoas com muita dificuldade, às vezes, em receber. O problema dela não é nem em dar, mas em receber. E aí também gera desequilíbrio. Você precisa também saber receber. Porque quando você é uma pessoa que não aceita nada de ninguém, não recebe nada de ninguém, você também está tirando das pessoas a oportunidade e a alegria delas ofertarem alguma coisa a você. Então ele disse: que existem os que dão na dor, e essa dor é o seu batismo. Quantas pessoas se tornam mais compassivas, mais generosas, mais amorosas, depois de passarem por situações difíceis? Aquela pessoa que era, às vezes, extremamente egoísta, ou aquela que só pensava em trabalho, dinheiro, trabalho, e de repente enfrenta uma doença, uma situação tão difícil, e às vezes ela consegue superar e ela muda. E ela passa a apreciar coisas que antes ela não apreciava. Talvez você já tenha conhecido pessoas que passaram por isso, talvez você possa ter sido essa pessoa. Então muitos passam a dar, quando passam também pela dor. E a dor é o seu batismo. E o batismo tem esse sentido de morte e renascimento, quer dizer, morte para um velho personagem e o nascimento de uma nova vida, um novo procedimento, uma nova consciência. E existem aqueles que dão sem, nessa sua dádiva. E existem aqueles que dão sem que nessa sua dádiva conheçam dor ou com ela busquem alegria. Nem dão com a intenção de serem virtuosos. Eles dão como uma flor lança o seu perfume a tudo o que está em seu redor. É pelas mãos destes que Deus fala. E é por trás dos seus olhos que ele sorri sobre a terra. Então veja, a última qualidade que ele cita aqui é dessas pessoas que dão, que compartilham, simplesmente porque esse é o modo delas serem. E elas o fazem de uma forma tão natural que elas sequer se dão conta que estão fazendo isto. Elas não o fazem por vaidade, não o fazem por necessidade, não o fazem por qualquer outra motivação, nem para parecerem virtuosas ou para adquirirem vantagens. Elas o fazem porque simplesmente são dessa maneira. Elas são assim. Este é o jeito natural delas. Este é o jeito dos Cristos, dos Budas, dos grandes iluminados que passaram por essa terra. Este é o jeito de um Ramana Maharishi. Este é o jeito de um Papaji. Este é o jeito de Cristo, ou mesmo de Chico Xavier. Pessoas que se desprenderam do próprio ego e passaram a viver como um rio a fluir a divindade. Ou como diria o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa consciência crística, ou consciência cósmica, ou consciência búdica, tomou conta dessas pessoas de uma tal maneira que elas passaram a simplesmente fazer com que isso fluísse através da vida delas
constantemente, de uma forma natural, de uma forma perfeita, como um fluir de Deus através destes canais que elas se tornaram. Então, nesse sentido, eu vou parar por aqui a leitura desse texto maravilhoso de Gibran Khalil. Apenas para dizer que quando eu li esse texto, eu lembrei muito de um texto em que Jesus fala dos lírios do campo. É um texto muito conhecido. Ele fala assim, ele começa instruindo os seus discípulos a pregarem o Evangelho. Ele fala assim, não se preocupem com o que vocês vão vestir, vão comer. Isto será provido para vocês. Olha as aves dos céus, olha, tal, eles não plantam, eles não semeiam, não trabalham, e eu cuido deles, o Senhor cuida deles, Deus cuida deles. Vocês têm um valor ainda maior, como não serão cuidados? Então ele diz, observem os lírios do campo. Nem Salomão, no auge da sua glória, usou vestidos tão belos quanto aqueles que adornam os lírios. Então a mensagem, ou a reflexão é no sentido de confie na vida, confie no amor, tenha fé, tenha paz, tenha esperança, sem excessos de futuro e sem excessos de passado. Observe que tudo que você tem é o agora, e você está aqui nesse momento, e você é o instante nessa eternidade. Você é anterior ao corpo, um dia deixará o corpo e continuará a sua jornada. Você é anterior à mente, um dia deixará a sua mente e continuará a sua jornada. O teu trabalho é identificar a sua real natureza desde já, para que você abrace este amor de Deus e confie na vida. Saia do medo e vá para o amor. Saia da opressão, da depressão e vá para a expressão. A expressão do seu amor, a expressão do seu talento, a expressão da sua vocação, a expressão da sua missão. O medo deprime, o amor traz expressão. O amor é expansivo. O amor é a luz de Deus fluindo. E observe que toda a natureza foi feita com abundância. Tudo na natureza é abundante. Beleza abundante. Alimento abundante. Harmonia abundante. Paz abundante. Bem-estar abundante. Tudo foi feito para que você entenda, e a natureza é uma linguagem de Deus dizendo a você, tudo que eu fiz é belo, harmonioso, bom, abundante. E a sua vida é parte da minha criação, portanto ela deve ser bela, harmoniosa, abundante, feliz e abundante em todos os aspectos. Na saúde, na sabedoria, nas finanças, nos relacionamentos, na alegria, na paz.
Confie na vida. O seu poço está cheio. Por que ter medo da sede? Ah, mas o meu poço não está tão cheio assim. Cave mais fundo. Você tem forças. Você é um filho de Deus. A fonte que jorra, jorra para todos. E ela está pronta para abundar em sua vida também. Então esta é a mensagem, esta é a nossa reflexão de hoje. Que a sua vida possa estar repleta dessa abundância, dessa alegria, dessa fé, dessa certeza de que a vida está toda disponível para você, assim como a natureza, como o ar que você respira, como o sol que nasce para todos. Esse é apenas os braços de Deus se estendendo e te abraçando e dizendo para você constantemente: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Confie em mim, descanse em mim. Eu proverei tudo de que você necessita. Apenas disponha de si mesmo, porque não há ato maior de dar do que quando você dá de si mesmo, como disse Gibran Khalil Gibran. Muito obrigado. Meu nome é Getúlio Ayron. E se você quer compartilhar algo bom com as pessoas e julga que este conteúdo é algo bom, então curta e compartilhe. Essa é a tua tarefa. Muito obrigado.